Daniel Perrone de volta aí, que viagem maravilhosa que você teve, sem perrengue nenhum, né? Opa, saudações. Quase nenhum perrengue, né? A gente tem... Foram férias forçadas, né? Porque o São Paulo parou de jogar, então a oportunidade é de sair de férias. Você só viaja quando o São Paulo joga? Não joga? Não, de férias. De férias. De férias, assim, pra não conectar só quando o São Paulo não joga. Isso é período de dezembro e janeiro. Sei. E algum período data FIFA, vamos dizer Tá. assim. Período data FIFA a gente tem, eu fiquei, né? E agora, como tem a Copa do Mundo dos clubes, eu resolvi tirar 10 dias de férias, né? Logo no dia 17, logo depois que São Paulo tomou um pau do Vasco, né? E posso falar uma coisa? Pô, claro. Durante as férias, eu me desconectei mesmo do futebol, fiz um ou outro post só do São Paulo, que eram posts necessários lá para o blog, mas não vi nenhum jogo da Copa do Mundo. Então, para mim, a Copa do Mundo começou com Palmeiras e Botafogo. Foi o primeiro jogo que eu vi. Tá. Eu achei que era um jogo de Campeonato Brasileiro, na minha opinião, e o Palmeiras jogando no Allianz. E o Botafogo se defendendo. Essa foi a minha... Foi meio isso Essa mesmo. foi a minha sensação, não foi... E aí eu vi depois o Flamengo e o Bayern. Então você viu o Bayern. Você só viu o Bayern. Eu vi o Bayern. E assim, cara, assim, eu não vi nenhum jogo desse Mundial, mas eu vi muita gente falando que o Brasil tava competindo, etc. A minha sensação é que quando os caras quiseram jogar, eles acabaram com o jogo. Então, 2-0, falha do Flamengo, mas pressão do Bayern, que é uma pressão totalmente diferente do que a gente vê aqui no futebol, né, brasileiro. E, cara, minha sensação é que se o Flamengo fazia 1, eles faziam 2. Fez 1, vamos fazer 2, vamos jogar de novo, fazer 2. Jogou em segunda marcha e sem fazer força ganhou. Não é isso, Marcão? Mas, por exemplo, o Fluminense hoje eliminou a Inter, que foi finalista da Champions, né? Mas, cara, aí é verdade, o Fluminense jogou muito bem, viu o jogo também, assim, mas a Inter, pelo amor de Deus, né? Aliás, eu não sei como a Inter chegou na final, Marcão, da Champions. Eliminando o Barcelona e o Bayern. Aliás, em 2 jogaços, hein? Contra o Barcelona lá, trocação pura, mas é a vaca em cima da árvore, Sombra. Às vezes tem algumas aberrações que acontecem no futebol e foi o caso da Inter de Milão esse ano. Tanto que pra mim é muito mais um recorte do que aconteceu na final do que aconteceu na semi, por exemplo. Então, aquele atropelo que o PSG deu pra cima deles na final é muito mais o reflexo do que é o time da Inter de Milão do que as partidas contra o Barcelona e Bayern, por exemplo. Mas eu te pergunto, você gostaria de ver esse São Paulo nesse Mundial? Esse, de hoje? Eu acho que o São Paulo ia ser o Auckland contra o Bayern. Ele ia atuar como o Auckland, cara. Mas vocês não acham? São Paulo ia tomar no mínimo uns 4 gols também. Mas vocês não acham que, de repente, o fato de... Assim, ninguém caiu de paraquedas do ano passado pra cá no Mundial. Então todo mundo já sabia quem iam ser os participantes do Mundial. Se o São Paulo tivesse nesse Mundial, vocês acham que o São Paulo não teria contratado algumas outras peças para ir com um time mais competitivo, por exemplo? Acho que sim, porque recebe justamente dinheiro do Mundial para isso, né? Sim. Aliás, jogada de mestre do Palmeiras, né? Passou, tá nas quartas e praticamente voltou o investimento do Paulinho e do Vitor Roque. Do Paulinho e do Vitor Roque. Isso para mim é gestão. Isso para mim é gestão. Entendeu? Pegou, contratou para o Mundial, passou de fase, teve sorte também. O Palmeiras tem sorte com chaveamento, né? O Flamengo, por exemplo, fez a parte dele. Ganhou do Chelsea para fugir do Bayern, só que o Bayern perdeu do Benfica. Aliás, o Bayern ssó acordou agora, acho que nesse jogo, porque é o que todo mundo fala, que o Bayern, tirando os 10 lá em cima do Auckland, que eu nem... Sim. Eu vi lá e falei, puta, ganhou do Boca. Ganhou do Boca. Eu não vi os jogos, mas o que me falaram é que o Bayern resolveu jogar agora. O Boca ficou lá atrás o tempo todo e achou um gol. Foi isso. Foi isso que aconteceu. E o Flamengo saiu todo mundo orgulhoso, né? Mas assim, eu até comentei... É a Fla-Pres, né, mano? É a Fla-Pres. Orgulhoso? Então, eu comentei, quem tá orgulhoso? Eu comentei, nem no Cabaré tem tanta gente feliz de ter tomado de 4. Não, eu já vi lá um post da ESPN dizendo o seguinte, que o Flamengo mostrou como poderia ter sido a seleção brasileira contra a Alemanha, fez o que a seleção brasileira não fez. Mas o Sombra... A diferença foi o placar. Enquanto o São Paulo não tiver organização financeira, não tiver organizado para ter jogadores para jogar um Mundial, é melhor que nem jogue. Eu acho que é melhor que o São Paulo nem jogue. Melhor que nem jogue mesmo.
né? Passar vergonha? Tô tem, fora. A gente tem uma reputação aí a zelar. A gente tem três mundiais legítimos e não tem nenhum vice, né? Então, provavelmente São Paulo ficaria até em fase de grupo. Mas assim, ó, o Fluminense, vocês acham que tem time pra disputar o Mundial? O time do Fluminense é o Aras e mais 10, irmão. O time do Fluminense é ruim. O Fábio é bom goleiro. 42 anos. A defesa do Fluminense... Eu só vi esse jogo. Anos, meu irmão. Eu só vi esse jogo, mas a defesa do Fluminense se comportou muito bem. Ok, mas é boa? Freitas e Thiago Silva com 90 anos de idade, Samuel Xavier é bom, René é bom? Talvez o que existe é o seguinte, eu acho que até nós não temos muita diferença de elenco. Eu acho que Fluminense e São Paulo não tem diferença de elenco. O que tem é que o Fluminense, ele conseguiu achar um jeito de jogar, ele conseguiu, com a entrada do Renato Gaúcho, ele conseguiu desenvolver um jeito de jogar producente, que o São Paulo há muito tempo não tem. E outra, Sombra, tem questão de expectativa também. Qual a expectativa do Fluminense desse Mundial? Não acredito que seja de ganhar o Mundial. Diferente, por exemplo, do Flamengo, que tinha uma expectativa de ganhar o Mundial. Aliás, o Flamengo é o melhor time. Mas se ele tinha brasileiro. Expectativa, tava errado, né? Sim, mas O que eu quero dizer é o seguinte, o lance de passar vergonha, não vou lá pra passar vergonha. Por exemplo, o Fluminense empatou no primeiro jogo com o Borussia Dortmund. Querendo ou não é o Bayern de Munique? Não é, mas é um grande da Europa. Ganhou hoje da Inter de Milão, que foi finalista da Champions League. Então, eu acho que o fato de passar vergonha, por exemplo, o Botafogo ganhou o primeiro jogo dele contra o PSG. Mas era fase de grupo, mas o PSG não sei o quê. Ganhou do PSG, meu irmão. Então, acho que assim, quando o time brasileiro, pra mim, caiu muito tabu aí. Eu acho que, obviamente, se a gente for comparar a qualidade do time europeu contra o time brasileiro, se a gente for querer ir pra trocação, vai tomar 4, 5, 10, como o Flamengo poderia ter tomado. Mas assim, jogando fechado, como por exemplo, o Botafogo jogou, 3 volantes, a dupla de zaga do Botafogo é muito boa lá com o Jair e com o Barbosa lá, enfim. É uma dupla boa. Então, tipo, você pega o jeito de jogar, dependendo da maneira como você atua, São Paulo e Liverpool, meu irmão. Você Mas entendeu? eu acho que o grande problema, Marcão, ainda entendo tudo o que você tá falando. E te dou razão, de certa forma. Mas assim, a gente há muito tempo não tem um time que... Não tô falando de nível de elenco, eu tô falando nível de futebol. Com o que nós temos de elenco, a gente não consegue ter um futebol bacana. Não consegue. Há muito tempo. Há muito tempo. A gente não consegue. O único futebol que a gente teve aí um pouco mais competitivo foi o que ganhou a Copa do Brasil. Que o São Paulo jogou, né? Com a base da sua torcida empurrando, né? A chegada do Lucas foi fundamental. E aí o São Paulo funcionou na Copa do Brasil. Que é aquela coisa. Ganhamos de times que a gente fala assim, pô, mas esse é muito melhor, esse é muito melhor. O Palmeiras era muito melhor, o Flamengo era muito melhor, e o Corinthians, com o Roger Guedes... Poderia complicar. Que ganhou do São Paulo na casa deles quando a gente não tinha o Lucas. Eles perderam o Roger Guedes, a gente ganhou o Lucas. Isso foi fundamental. E jogar segunda em casa com a torcida ao lado. Então, se o São Paulo tivesse vindo bem, com futebol entrosado, bacana, e ainda com as suas limitações de ter um elenco não à altura do Flamengo, não à altura do Palmeiras, então, provavelmente a gente poderia também surpreender nesse nível, de repente ganhar de uma Inter, fazer o papel que o Fluminense está fazendo. O problema não é nem tanto, não quero disputar para passar vergonha, não quero disputar com o que nós temos hoje. Exato. Não só de time, mas de futebol apresentado, né, Marcão? Essa é a... Sim.